Houve um tempo em que eu acreditava que o amor verdadeiro só acontecia uma vez e que se você o deixasse escapar, o resto da vida seria apenas um exercício de aceitação. Meu nome é Margaret, tenho 72 anos e por muito tempo achei que havia enterrado meu grande amor entre as boas intenções da juventude e as obrigações da vida adulta. Mas Thomas nunca desapareceu completamente. Ele vivia num canto quieto da minha memória, como uma música antiga que insiste em tocar quando você menos espera. Nos conhecemos em 1971, quando tudo parecia urgente e possível. Ele usava o cabelo um pouco mais comprido do que deveria, falava baixo e ouvia com uma intensidade que me desmontava. Estávamos sempre rindo, mesmo quando as coisas apertavam, mesmo quando o futuro nos deixava sem chão. Ele me fazia sentir como se o mundo pudesse ser menor do que a gente e que juntos daríamos conta. Fizemos planos demais, como se o tempo fosse só um detalhe, a nosso favor. Mas a vida tinha outros planos. Ele foi aceito em um programa em outra cidade do outro lado do país, e eu precisei ficar para cuidar da minha mãe, que começava a esquecer nomes, inclusive o meu. Nos prometemos tudo: escrever, visitar, continuar. Mas distância, saudade e orgulho formam uma combinação fatal. As cartas foram diminuindo, os telefonemas viraram silêncios constrangidos. E quando percebi, ele havia se tornado uma página, não virada da minha história. Casei alguns anos depois com um homem bom, Richard, estável, leal e que nunca me pediu mais do que eu podia dar. Construímos uma vida digna, tivemos filhos, netos, memórias. Mas havia noites em que, mesmo rodeada por tudo isso, eu me pegava pensando no que não vivi, não por arrependimento, mas por uma espécie de ausência que nunca encontrei onde encaixar. Eu carreguei o nome de Thomas como quem guarda uma chave que já não sabe onde pertence. E então, depois de tanto tempo, tantos ciclos, tantos aniversários esquecidos, ele voltou. Ou melhor, o mundo deu um jeito de colocá-lo de novo no meu caminho, como se quisesse me perguntar, mesmo depois de tudo: e se ainda fosse amor, foi por acaso? Ou pelo que a vida finge ser acaso quando, na verdade, é só destino com paciência? Uma tarde qualquer, eu checava meus e-mails entre uma receita e outra quando vi o nome dele na tela. Um convite de rede social. Simples assim. Thomas M. Como se 50 anos pudessem ser reduzidos a uma abreviação. Meu coração vacilou, como se de repente tivesse 20 anos de novo. Abri o perfil devagar, como quem espreita uma janela de uma casa que jurava demolida. Lá estava ele, cabelos brancos, expressão serena, os mesmos olhos, agora mais cansados, mas ainda firmes, como se tivessem esperado por esse exato momento. Havia fotos com netos, paisagens de viagem, um sorriso mais contido do que eu lembrava, mas com a mesma curva discreta no canto da boca. E havia uma mensagem, 3 linhas. Margaret, não sei se você vai lembrar de mim, mas se lembrar, me escreva. Eu ri, eu chorei, eu tremi. E depois de tanto tempo respondi. Nos falamos primeiro com cautela, como quem toca uma peça antiga com medo de quebrar. Trocas curtas, atualizações superficiais. Ele me contou que também ficou viúvo, que vive numa cidade não tão longe, que se aposentou há 5 anos, mas ainda dá aulas de história para jovens que acham que a década de 70 é ficção. Eu contei sobre minha vida, meus netos, minhas plantas, meus silêncios. Falamos sobre livros, música, envelhecer e, com uma leveza inesperada, sobre tudo aquilo que deixamos de dizer. A verdade é que nenhuma vida bem vivida anula o que ficou sem final. E a nossa conversa, mesmo com todas as décadas no meio, parecia uma ponte intacta, só coberta pela poeira do tempo. Depois de algumas semanas, ele perguntou se podíamos nos ver. E eu, sem pedir permissão ao medo, disse sim. Nos encontramos em um café modesto,
perto de onde tudo começou. Eu o reconheci antes mesmo de ele me ver. Ele andava mais devagar, um pouco curvado, mas havia algo nos gestos que permanecia idêntico. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se nenhum dos anos tivesse passado. Nos abraçamos com cuidado, não por falta de vontade, mas porque certos reencontros pedem silêncio antes de qualquer palavra. Sentamos. Ele segurou minha mão por alguns segundos e disse apenas: "Você ainda tem o mesmo olhar." E eu entendi ali, sem precisar de mais nada, que algo havia resistido. Algo que nem o tempo, nem a distância, nem os caminhos separados conseguiram apagar. Sentamos naquele café por quase 3 horas e nem percebemos. O tempo, que nos devorou por 50 anos, parecia agora querer nos devolver cada minuto roubado. Falamos sem pressa, como dois velhos conhecidos que nunca deixaram de se ouvir. Ele me contou sobre o casamento que não deu certo no fim, sobre o câncer da esposa, sobre a dor de vê-la partir e sobre a culpa silenciosa que sentia por, em certos dias, pensar em mim. Eu contei sobre Richard, sobre os anos bons, sobre os últimos tempos difíceis, sobre a solidão que se instala devagar, como musgo em parede esquecida. Em algum momento, deixamos de falar no passado e começamos a falar no presente. Ele perguntava como eu gostava do café hoje. Eu queria saber se ele ainda escutava Simon & Garfunkel quando chovia. Nossas memórias eram muletas para o agora, não para o saudosismo, mas para essa estranha sensação de reencontro com a parte mais verdadeira de quem fomos. Quando nos despedimos, ele segurou meu casaco antes que eu passasse pela porta. Não houve beijo, nem promessa. Apenas um olhar longo e a pergunta que me atravessou inteira. "Posso te ver de novo?" Respondi sem hesitar. "Por favor." E saí dali com os olhos molhados e o peito leve, como se uma vida inteira tivesse finalmente dado um passo na direção certa. Eu sabia que não era mais uma jovem pronta para se perder em ilusões. Eu era uma mulher com rugas, cicatrizes, histórias, mas também com espaço. E naquele espaço, depois de tudo, ainda cabia amor. Nos dias que seguiram, algo em mim despertou com uma doçura que eu já não esperava sentir de novo. Não era euforia, nem aquele arrebatamento impaciente da juventude. Era diferente, mais calmo, mais profundo. Como se meu corpo, minhas memórias e meu silêncio tivessem se alinhado para sussurrar. "Você ainda está viva, por inteiro." Nos encontramos novamente, dessa vez num parque, depois em um pequeno festival da cidade, depois só para caminhar. Não falamos de voltar, não usamos a palavra amor, mas tudo ali já era confissão. Os olhares demorados, a forma como ele ria baixo só para mim, o modo como minhas mãos encontravam as dele sem aviso, tudo era novo e, ao mesmo tempo, antigo. Ele começou a me ligar no meio da tarde só para perguntar se eu estava bem. Às vezes eu dizia que sim, e ele apenas respondia "que bom" antes de desligar. E ainda assim, eu sorria feito uma menina. Em um desses encontros, ele me trouxe uma flor do jardim da casa dele, embrulhada em papel comum. Era uma camélia branca. Disse que lembrava do dia em que eu pus uma flor igual no cabelo. Há mais de 50 anos. Eu nem lembrava. Ele lembrava. Aquilo me desmontou, porque o tempo nos ensinou a esquecer o que não importa. Mas ele, com aquele gesto simples, me provava que algumas lembranças permanecem. Não porque insistimos, mas porque nunca quiseram partir. Nossos filhos reagiram com surpresa, alguns com receio, outros com desconfiança disfarçada de preocupação. A verdade é que o mundo gosta de ver velhos quietos, aceitando o silêncio como final. O amor, para muitos, é território da juventude, como se coração tivesse prazo de validade. Houve perguntas demais. "Você tem certeza? Não é cedo? E se ele for só uma memória bonita?" Eu ouvi tudo com paciência, mas meu corpo, meus olhos, minha alma já sabiam. Aquilo não era lembrança,
Era presença, era real. E numa noite comum, depois de um jantar simples, ele segurou meu rosto com as 2 mãos, olhou demoradamente e disse: "Sabe, Meg, eu achei que tinha esquecido como era sentir isso, mas agora eu sei. Ainda é amor. E eu apenas encostei minha testa na dele, porque não havia nada mais a dizer. Sim, ainda era amor." A partir daquele momento, tudo entre nós ganhou um tom, novo, mas não urgente. Nenhum dos dois queria correr, porque sabíamos, com a calma de quem já perdeu e recomeçou, que o amor não precisa de pressa quando é certo. Começamos a dividir pequenos rituais. Ele vinha toda quarta-feira me buscar com um café quente em mãos, eu preparava sopa aos domingos e o esperava com o rádio ligado em músicas antigas. Às vezes, andávamos sem destino pelas ruas da cidade, como 2 fantasmas do passado reencontrando cor em tudo. Outras vezes apenas ficávamos sentados em silêncio, vendo o entardecer pela janela, como se ali estivesse a eternidade que nunca conseguimos tocar antes. Mas mesmo com tudo fluindo tão naturalmente, havia em nós um cuidado que não existia quando éramos jovens. Não havia mais jogos, nem orgulho, nem perguntas sem resposta. Havia medo, sim, um medo diferente. Medo de não termos tempo suficiente. Medo de que o corpo não acompanhasse o que o coração ainda queria dar. E, acima de tudo, medo de que o mundo, com sua pressa e julgamentos, nos arrancasse essa paz recém-descoberta. Uma tarde, depois de um exame de rotina, Thomas me contou que andava se esquecendo de algumas palavras. Coisas bobas. O nome de uma flor. O dia da semana. Ele riu tentando tirar o peso da confissão. Mas eu vi nos olhos dele o que ele não quis dizer. Ele tinha medo de me esquecer. E aquilo me rasgou por dentro. Não porque eu temia perdê-lo, mas porque eu sabia que, se isso acontecesse, teria que ser eu a permanecer inteira pelos 2. Abracei-o ali mesmo, no meio da cozinha, com o cheiro do pão recém-saído do forno ainda no ar, e sussurrei: "Se um dia você esquecer de mim, eu te lembro. E se não lembrar mais, eu te amo do mesmo jeito." Ele chorou. Eu também. E ali naquele abraço que durou mais do que qualquer promessa que fizemos no passado, eu soube. O amor que resistiu ao tempo agora estava se provando no presente. E era mais forte do que nunca. Os meses seguintes foram feitos de uma mistura agridoce de presença e delicadeza. Nem todo dia era leve. Havia momentos em que Thomas se perdia no meio de uma frase. Olhava para o horizonte tentando encontrar uma palavra que fugia. Ou perguntava o nome do meu neto como se fosse a primeira vez. Mas havia também outros momentos, muitos, infinitos, em que ele me olhava com tanto amor, com tanta nitidez, que tudo em volta desaparecia. Ele talvez esquecesse onde colocou os óculos, ou que dia da semana era. Mas nunca esquecia de segurar minha mão. Nunca esquecia do meu chá favorito. Nunca esquecia de dizer ao se despedir: "Até amanhã, minha Meg." Foi numa dessas manhãs tranquilas que ele me levou ao lugar onde costumávamos ir, quando ainda éramos 2 jovens atrevidos, inventando um futuro que nunca aconteceu. Era uma clareira à beira do lago, escondida atrás de uma trilha que quase ninguém mais conhecia. A paisagem havia mudado, claro, mas havia algo ali. Talvez o som da água, talvez a lembrança do nosso primeiro beijo, que ainda nos pertencia. Sentamos no banco de madeira gasto pelo tempo, e ele me olhou com uma expressão de quem sabia que aquele momento precisava ser guardado com mais do que memória. "Se essa for a última vez que estivermos aqui, quero que você lembre que eu te esperei." Mesmo sem saber que estava esperando, eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e respondi: "Você não me esperou. Você nunca saiu de mim." E naquele instante, com os cabelos brancos tocados pelo vento e os olhos marejados pelo que não conseguimos dizer, eu percebi. Não importa quantos anos passaram. Não importa que nossos corpos já não tenham mais a firmeza de antes, que nossas lembranças se embaralhem de vez em quando.
porque aquilo ainda era amor, um amor inteiro, um amor maduro, um amor que não nasceu para impressionar, mas para permanecer. E mesmo se o mundo esquecesse, mesmo se o tempo apagasse nossos nomes das agendas, das fotos, das histórias, nós dois saberíamos: o amor venceu. A vida, depois daquilo, passou a ter um ritmo diferente. Mais lento, sim, mas mais vivo também. Era como se cada pequeno gesto tivesse ganhado um novo significado. Dividir uma xícara de café com ele, assistir a um filme antigo pela 5ª vez, comentar sobre o tempo, escutar a respiração dele adormecido ao meu lado no sofá, tudo parecia preciosamente simples. Não fazíamos planos para o ano seguinte, não falávamos sobre daqui a 10 anos, falávamos sobre amanhã. E às vezes, só sobre hoje. Era suficiente, era inteiro. Começamos a nos chamar de nós, sem perceber. Quer que nós passemos na feira amanhã? Acho que nós gostamos mais desse pão. Eram frases pequenas, mas carregadas de pertencimento. E nesse nós, reencontrei uma parte de mim que ficou suspensa por décadas, esperando alguém que soubesse me amar no compasso certo. Thomas era esse alguém. Ele não tentava me devolver à juventude. Ele me amava como eu era agora, com minhas mãos enrugadas, com minha rotina previsível, com minhas dores nas costas e minha mania de corrigir a pronúncia das palavras. Certa manhã ele apareceu com uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma aliança antiga, gasta, simples. Ele a colocou sobre a mesa, olhou nos meus olhos e disse: "Eu não quero me casar com você. Eu quero continuar te escolhendo todos os dias. Isso é só para você lembrar. Quando eu esquecer, eu..." Chorei baixinho e disse que aceitaria ser lembrada por ele, mesmo que fosse só por instantes, mesmo que fosse só em gestos, mesmo que fosse só no toque das mãos. A vida pode parecer injusta ao trazer de volta o amor, quando a contagem parece se aproximar do fim, mas hoje eu entendo que não é injustiça. É generosidade, é redenção. O amor não precisa vir no começo da vida para ser verdadeiro. Às vezes ele vem quando a alma já está madura o suficiente para entender que ele não precisa do futuro, só do agora. Houve uma manhã em que ele esqueceu meu nome. Foi sutil, delicado, mas doeu. Me chamou de querida, como sempre fazia, mas evitou dizer mais. Era como se ele soubesse que algo tinha se apagado por dentro, e ainda assim queria me poupar da dor de perceber. Eu sorri, beijei sua testa e preparei o café como sempre. Não chorei ali. Esperei ele cochilar na poltrona da sala para então deixar que as lágrimas escorressem em silêncio. Mas mesmo naquele esquecimento havia amor. Porque mesmo sem lembrar quem eu era, ele me tratava como se soubesse que eu era tudo. Nos dias seguintes, os esquecimentos aumentaram. Pequenos lapsos, datas trocadas, histórias contadas fora de ordem. E, aos poucos, fui entendendo que a memória dele era como um álbum cujas páginas começavam a se soltar. Mas o amor continuava intacto entre nós. Não morava mais nas palavras, morava nos gestos, no modo como ele me olhava quando eu entrava na sala, no jeito como segurava minha mão com força quando alguém estranho se aproximava, no toque no ombro, na tranquilidade que ele só tinha quando eu estava por perto. Num final de tarde, estávamos sentados lado a lado, vendo o céu mudar de cor, quando ele, de repente, segurou minha mão com mais firmeza. Me olhou com aqueles olhos confusos, mas serenos, e perguntou: "A gente se conhece de onde mesmo?" Eu respirei fundo, sorri com ternura e respondi: "Do tempo. A gente se conhece do tempo." Ele sorriu de volta. "Ah, então é por isso que meu coração te reconhece." E naquele momento não importava mais o que ele conseguia lembrar. Porque o amor verdadeiro, esse que sobrevive a tudo, não mora só na memória. Mora no corpo, no olhar, na alma, e a alma dele ainda sabia exatamente quem eu era. No fim, o amor ficou ainda mais silencioso. E talvez por isso
ainda mais forte. Thomas já não lembrava dos nomes, nem das histórias, nem das promessas antigas. Às vezes acordava chamando por alguém, do passado confundia dias, esquecia o caminho de volta da sala para o quarto. Mas sempre que me via, o rosto dele se suavizava. Ele não sabia dizer meu nome, mas sorria. E segurava minha mão com firmeza, e me oferecia a última bolacha do prato mesmo sem saber quem eu era, porque lá dentro, alguma parte dele ainda sabia. As pessoas olhavam para nós com uma mistura de ternura e pena. Algumas diziam, é bonito, mas triste. Eu nunca concordei com essa frase, porque não havia tristeza em permanecer ao lado de alguém que me amou até o último traço de lucidez. Havia beleza, havia coragem, havia verdade. Nós dois sabíamos, mesmo sem palavras, que o amor tinha vencido, não porque durou para sempre de forma perfeita, mas porque sobreviveu à memória, à juventude, às perdas, à passagem implacável do tempo. Na última manhã que passamos juntos, ele já não falava mais. Respirava com dificuldade, mas segurava minha mão como se fosse a âncora que ainda o mantinha entre mundos. Eu sussurrava coisas pequenas, uma lembrança, uma música, um pedaço de nós. E num momento de silêncio, quase como um sopro, ele apertou minha mão pela última vez. Não houve palavra final, não houve declaração, apenas presença, e foi o suficiente. Hoje vivo com saudade, mas não com vazio, porque fui amada de verdade, por um homem que voltou depois de 50 anos e escolheu me amar no tempo certo. Não no tempo perfeito, mas no tempo possível. E eu o amei de volta, todos os dias, mesmo quando ele não lembrava, mesmo quando ele já não podia dizer. Se alguém me perguntar se ainda era amor, eu respondo sem hesitar. Era, sempre foi. Até o fim. Hoje, às vezes sento na varanda com uma xícara de chá e deixo o silêncio falar por mim. Não preciso de muitas lembranças para sentir que ele ainda está por perto. Às vezes basta a luz da tarde entrando pela cortina, o cheiro de pão no forno, ou uma música antiga tocando baixinho no rádio. As pessoas acham que envelhecer é o fim da paixão, que depois de certa idade, o amor vira lembrança ou companhia, morna. Mas não foi isso que vivi. Com Thomas, o amor não foi menos intenso, foi mais presente, mais inteiro, mais maduro. Ele me mostrou que mesmo quando o corpo falha e a memória escapa, o coração continua sabendo exatamente para onde voltar. E eu fui esse lugar, fui lá, fui amor. O amor venceu, não com flores, nem promessas eternas, nem cenas de cinema, mas com constância, com mãos dadas até o fim, com o simples e extraordinário gesto de permanecer.